Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a Santa Igreja celebra São João Crisóstomo, Bispo, na 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes as travas que tem no teu próprio olho? Como pode dizer ao teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que tem no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que o evangelho de hoje é o evangelho que quer tirar de nós toda máscara que nós usamos para esconder as nossas misérias. E Jesus aqui aponta, e ele é muito direto, ele chama mesmo de hipócrita. Você quer tirar um cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave inteira, um pedaço enorme no teu próprio olho. Ou seja, não adianta nós querermos fugir do mal, de alguma situação, colocando alguém no centro, ou seja, apontando o erro do outro, quando na verdade o meu erro é muito mais superior do que o erro do outro. Então Jesus aqui ele deixa muito claro para mim e para você que não dá para ficar fingindo ser o que não somos. Pelo menos para Deus nós não conseguimos enganar. Ao padre você pode enganar, a tua mãe, o teu pai, teu irmão, sei lá, seja lá quem, o seu superior, seja lá quem ele for. Você com certeza, com brilhantíssimo, consegue enganar, mas a Deus não se consegue enganar. Então, é muito comum, a psicologia vai chamar isso de transferência, né? Eu ataco meu irmão com a situação que ele vive, porque aquela situação é minha. Então eu me retrato naquela pessoa, e porque aquela situação que ela vive, do qual eu vivo e não suporto viver, me escondo. O outro teve a coragem de ser o que eu não tenho coragem de ser, teve a coragem de falar o que eu não tenho coragem de falar. O outro passa a ser para mim o meu grande inimigo, porque ele me revela. Porque ele me revela. Aqui está a hipocrisia. Por isso Jesus diz bem claro, um cego não pode guiar outro cego. Então, muitas vezes nós nos bancamos de bons moços, de super formador da vida alheia ou da moral, ou seja lá do que for, grande doutor em saber disso ou daquilo, mas a nossa vida não é verdadeira. Então Jesus ele está aqui mostrando para nós o quanto é preciso deixar quebrar esse gelo, essa falsidade, para sermos mais humanos com o outro. Olhar o outro com as fraquezas e perceber que você também tem as fraquezas e, como diz o Evangelho, muito maior do que a do outro. Talvez a fraqueza do outro é muito mais compreensivo
do que as suas fraquezas, porque você é o legalista, é o homem da lei, é a mulher da lei, e no entanto, nas escondidas, vive essa situação ou aquela e quer se esconder. Então Jesus quer mostrar para nós hoje nesse evangelho que não dá para orientar alguém com a miséria que se tem. Primeiro tem que haver uma conversão, uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Tem que haver. Se eu quero corrigir alguém, fraternalmente, é claro, e não pode ser de outro jeito, se eu quero corrigir alguém, eu não posso ser pior do que ela. A minha vida escondida não pode ser pior do que a vida às claras dela. Então eu tenho que ser sincero, ser honesto para corrigir quem quer que seja. Aquele ditado, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Não joga. Porque, como diz o Evangelho, nada ficará às escondidas. Tudo ficará aos telhados. Ou seja, todos verão. Então não adianta fingirmos que somos isso ou aquilo, denegrindo o outro, destruindo o outro, para nos esconder. Isso acontece com muita frequência em vários ambientes, ambiente de igreja, ambiente de trabalho, ambiente de faculdade, ambiente de escola. Acontece mesmo. Mas nós, enquanto cristãos, temos que deixar cair essa falsidade, essa máscara que quer destruir o outro para não me revelar. Eu preciso eliminar o outro para que o outro não me revele. Então, hoje Jesus chama claramente de hipocrisia todos que fazem isto e diz que não é possível orientar ninguém quando a sua miséria é maior do que a dele. Um cego não pode guiar outro cego. Não pode, nesse sentido que Jesus está falando, da podridão escondida que muitas vezes não queremos que apareça, mas que elas existem, porém elas precisam dar lugar à salvação de Cristo que Ele nos mereceu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, glorioso São José, nos dê a alegria de servir a Jesus, que Maria Santíssima, nossa patrona, nos dê a felicidade e a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, aumente em nós a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.